Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? Utilizando o simulador do torno CNC ou do torno convencional, né? O link dele está aí na descrição, né? E vamos simular agora uma fabricação, né? Na verdade um movimento de usinagem, né? Vamos tentar fazer um movimento longitudinal. Né? Lembrando que esse software tem a versão paga, a versão gratuita, né? A versão gratuita já dá para simular bastante coisa, o que acaba limitando é a quantidade de ferramentas, né? Bom, vamos adicionar aqui uma peça, né? Como vocês podem ver aqui já tem uma peça aqui inserida, mas eu vou alterar ela. Vou deixar ela com diâmetro de 50, vou aumentar aqui o comprimento dela para fora da placa. Ok. Vou modificar aqui a câmera, vou deixar aqui a câmera da torre porta-ferramenta. Vou inserir aqui uma ferramenta para fazer um desbaste longitudinal. Então vou inserir aqui a ferramenta que já está posicionada. Eu vou deixar só essa ferramenta mesmo. E aqui vou fazer a movimentação para próximo da placa, né? E aí, como a gente já tinha falado, né, para você fazer uma movimentação rápida, é só você clicar, né, no elemento que para o sentido que deseja. E depois pressionar esse outro aqui que indica lá o botão de avanço rápido, né? Avançando, chegou aqui próximo, né? Apertei aqui como se estivesse soltando ali o polegar, né? Agora vou modificar aqui o sentido e vou para mais próximo aí da peça. Pronto, chegou aqui ok. Vou avançar um pouco mais para próximo ali da peça. Pronto, aqui está ok. Agora, o que é que a gente vai fazer? Né? Eu vou colocar a peça aí para rotacionar. Eu vou deixar aqui no neutro. Né? Deixar aqui no neutro. Né? Quando a gente deixa ele no neutro, ele deixa aqui sem ficar marcado, né? As setas de direcionamento. Um detalhe, deixa eu mudar aqui a câmera, que é para poder apertar o botão da RPM, né? Então vou colocar aqui para cima e vou apertar aqui o botão da RPM para ele rotacionar. Ele está rotacionando aqui sentido de corte, né? É interessante essa questão, né? Sentido de corte, sentido de não corte. Na verdade, o correto é falar o sentido de giro com base, né? Deixa eu até dar um zoom aqui, com base o operador observando daqui, né? Ou seja, o observador, né? O operador observando daqui, então ele está girando ali no sentido anti-horário. Né? Ele está girando no sentido anti-horário porque o sentido de corte vai depender ali da posição da ferramenta, enfim. Então vamos colocar ele aqui para rotacionar, vou modificar a câmera, né? Colocar aqui próximo novamente. E agora eu vou fazer as movimentações de forma manual, que é para a gente poder fazer ali o referenciamento. Isso é bem importante, isso é muito comum aí nos ciclos de usinagem, que é o tangenciamento, não o referenciamento. Né? Ou seja, aproximar a ferramenta da peça, né? Ela toca, né, de forma leve ali na superfície da peça, seja face ou seja no diâmetro. Depois você afasta ela e zera o anel graduado, que é para você ter ali um ponto de referência ali para a fabricação. Lembrando que nesse ciclo de fabricação a peça normalmente ela vem maior, né, para que se possa fazer a usinagem e chegar na conformação final. Então você tem que ficar atento aí nas dimensões em bruto da peça. Né? Quando a gente fala bruto, está falando aí de como a peça vem aí para o ciclo de usinagem, ou seja, maior do que ela vai ficar. Beleza, vou colocar aqui o volante principal. Ele está aqui na movimentação por 1 milímetro, vou aproximar ele aqui. Veja que ele está, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, observa que ele está no sentido aqui de posicionamento, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Ele está aqui no sentido de posicionamento, né? Então, se eu movimentar ele nesse sentido aqui transversal, ele vai tocar na peça, né? Se eu for de forma lenta, ele vai tocar na peça normalmente, mas ficar atento, né? Porque se você for de forma rápida, ele vai colidir na peça e vai dar uma mensagem de erro. Eu vou, quando eu dou o zoom aqui, que faz essa movimentação, eu acabo utilizando o Ctrl. E o Ctrl acaba também sendo um atalho aqui para o software, para ligar aqui o torno. Né? Então, vou ficar movimentando aqui algumas vezes, só para não atrapalhar aqui o processo. Ok, então ele está aqui na posição, eu não vou movimentar mais esse aqui. Né? Ele foi só para ficar ali na posição ali do diâmetro. Agora eu vou alterar
né, esse manípulo, e vou utilizar esse aqui, que é o para aproximação na transversal, né? Então vou fazer esse movimento aí para aproximação na transversal. Estou aqui rotacionando ele, dá para observar que a ferramenta está avançando bem lentamente, porque ele está na proporção de 1 milímetro. E ele vai tocar, né? Veja que ele tocou, né, aqui no diâmetro, e agora eu vou afastar ele, né? Eu vou afastar ele. Tem um detalhe bem interessante, eu vou até mudar a câmera aqui para a gente comentar sobre isso. É o seguinte, quando a gente fala aqui de ciclo de usinagem, a gente tem que ficar atento com o seguinte detalhe. Deixa eu desativar aqui ele. Que é o seguinte, quando a gente vai fazer o ciclo de usinagem, a gente tem que ficar atento com a questão da geometria que a peça vai ficar, né? E aí acontece, eu vejo muito acontecendo isso, principalmente seja escola técnica, né, seja universidade, né, onde as pessoas elas ficam muito ligadas na movimentação desse elemento aqui, né, que é o carro ali porta-ferramenta, né, para fazer a usinagem longitudinal, né? Quando vai fazer o movimento apenas manual, né? Vai fazer o movimento manual, acaba movimentando aqui esse manípulo, né? E tem um detalhe interessante que é o seguinte, deixa eu até modificar aqui, girar aqui, pronto, aqui dá para ver melhor. Tem um detalhe que é o seguinte, esse carro porta-ferramenta, ele não segue a referência de geometria do barramento, né? Que são esses dois guias aqui. Ele segue a referência do alinhamento, né, desse dispositivo aqui embaixo, né? Ou seja, aqui embaixo tem uma espécie de platô, né? Ou seja, um elemento que você pode girar, né? Inclusive ele pode inclinar, né, esse elemento, e ele segue essa referência, né? Então, exemplo, vamos supor que ele esteja com 1 grau de inclinação, né? Se ele tiver com 1 grau de inclinação, quando você estiver movimentando ele aqui, ele vai acompanhar esse deslocamento com essa diferença de 1 grau, né? Então, muitas vezes você está fazendo o movimento utilizando esse carro porta-ferramenta, e o que acontece? Quando você vai observar a peça, vai medir a peça, né? Vamos supor que seja um cilindro, você mede ela numa extremidade, ela está um diâmetro, mede na outra, outro diâmetro, né? Às vezes, na extremidade, né, ali da face maior, né, e no comprimento do corpo menor, ou vice-versa. Isso depende da posição do ângulo, né? Se ele vai ficar negativo ou positivo. E o correto é fazer a usinagem utilizando, né, o carro principal, né, obviamente fazendo o movimento ali automático, né, para que você tenha ali uma boa concordância em relação ao avanço e o giro, né? Ou seja, resumindo, que você tenha um bom acabamento na peça. Né? Agora, claro, tem alguns casos que está bem alinhado, né? Não vai ter tanta importância e você vai fazer manual, então não tem problema. Mas uma usinagem de precisão é importante ficar atento com isso, né? Se você for fazer esse movimento utilizando o carro porta-ferramenta, né? Utilizando esse manípulo aqui, né? Pode ser que você tenha problema ali na parte dimensional da peça, né? Bom, ok, então vamos lá, vou voltar aqui para ativar aqui novamente. Vou mudar aqui a câmera. Então aqui ele está referenciado, eu vou fazer o movimento voltando ele aqui no carro principal, né? Então voltou ele aqui. Aí vem um detalhe, né? Você viu que é como se ele raspasse ali na peça, né? Ele está tangenciado na peça e realmente ali retira material. Muito estudante fica com dúvida, né? De, poxa, e aí já perdeu medida, já ficou menor. O tangenciamento é um movimento leve, né? Ou seja, vai estar tirando ali menos de 5 centésimos, ali em torno de 5 centésimos, né? Então é um referenciamento pequeno. A peça ela estando bruta, né? Ou seja, maior do que a medida final, não vai ter impacto, né? Agora, a partir do momento que ele está ali referenciado, que é o que eu vou fazer aqui agora, aí você tem que ficar atento, né, para não perder esse referenciamento. Se perder o referenciamento é o fim do mundo, não. Mas dependendo ali do estado de superfície, pode ser que você tenha que fazer o referenciamento de novo e marcar a peça, enfim. Aqui no software, para fazer esse zeramento, é só apertar aqui no 0. Ele deixa aqui o manípulo aqui referenciado. Você diz, poxa, mas qual é o objetivo de fazer esse referenciamento? Porque aí você vai saber o quanto é que está deslocando,
né, 1/10, 1 milímetro, 1,5. Então vai ficar ali tranquilo para você saber esse movimento. Né? Eu vou fazer um deslocamento aqui de 1,5. Vou fazer aqui o deslocamento de 1,5. Então veja aqui que ele deslocou 1,5. Aí vem um detalhe que é o seguinte, ele tem uma sensibilidade ali do manual, né? Ou seja, ele não faz aquele movimento, é como se fosse analógico, né? Ele não faz aquele movimento traço por traço aqui do anel graduado, né? Então aqui ele parou, se você observar, vai ver que ele não ficou tangenciado 100% ali no 1,5. Aqui no indicador está dando 1,5, mas até eu já comentei, né, sobre isso. Eu acho que você poderia ter um deslocamento mais pausado aqui no software, né? Mas não é algo que vai impactar tanto. Então aqui ele já está na profundidade de corte, né? Aí o que acontece? Se eu fizer um movimento utilizando, eu vou colocar aqui o manípulo, esse manípulo aqui, que é o do porta-ferramenta, né? Ou seja, se eu girar ele, ele vai estar deslocando a peça, que foi justamente o que eu estava comentando, para evitar fazer, né? Então veja aqui que ele vai, ó, ali ele já está usinando, né? Tá usinando. Eu vou voltar ele aqui, né? E aí na prática o correto é utilizar ali o movimento automático, né? Utilizar o movimento automático. Então a partir do momento que eu clico aqui na seta já de direcionamento, ele já começa a fazer esse movimento automático. Ele já está ali engatado para automático, né? Observa que ele já começa a deslocar aqui, ó, de forma automática, né? Ou seja, ele está já engatado e ele já está ali movimentando. Então ele começa aí a fazer o movimento no sentido de longitudinal, né, aí do giro. Então aí ele está fazendo aí o ciclo. E aí, como eu tinha até comentado no primeiro vídeo, em outros vídeos que eu já falei também do software, né, fiz algumas demonstrações, ele traz realmente essa questão da simulação, né? Então, se o avanço ele está relativamente lento, ele vai estar fazendo um movimento lento. Aí tem um detalhe que é o seguinte, a gente sabe que esse avanço ele é proporcional à quantidade de giro, né? Aí ele está girando com 50 RPM, ou seja, uma rotação baixa, né? Se a gente quiser, exemplo, aumentar essa proporção, né, não é que a gente vai aumentar o avanço, né? Aqui em cima está a indicação, 0,13 milímetro por giro. Ou seja, se ele está girando a 50 RPM, é proporcional a 50 RPM. Se eu coloco o exemplo 2000 RPM, vai ser proporcional a 2000 RPM. Então esse avanço ele acaba sendo mais rápido, né? Então, exemplo, se eu quiser fazer esse avanço mais rápido para uma simulação, é só fazer a alteração da RPM que ele vai mais rápido. Pelo menos é a teoria, né? É a teoria aí para execução. Vamos fazer esse teste. Vamos fazer esse teste, que eu confesso que eu nunca fiz esse teste aí da modificar RPM e verificar isso no simulador, né? Na prática funciona assim tranquilamente. Então vou voltar aqui vou desativar aqui o avanço, vou voltar. Aí eu vou deixar um pouco mais afastado, porque como a gente vai alterar a RPM, a partir do momento que a gente pressionar aqui na setinha de direcionamento, ele vai ali de encontro à peça. Eu não quero deixar ele muito próximo, porque pode ser que ele tire mais material, de colisão, enfim. Então vou desativar aqui vou modificar aqui a câmera. Vou fazer aqui o posicionamento aqui para a RPM. A gente já falou até sobre essa questão da RPM, né? Porque aqui, se a gente for observar, né, ele não mostra ali 50 RPM, ele mostra um outro valor, né? Ah, não, aqui ele está mostrando 50 RPM. Foi uma simulação que a gente tinha feito, eu tinha alterado a RPM, mas ele não estava ficando com 50. Né? Curioso, né? Bom, vamos alterar aqui a faixa de RPM dele. Vamos deixar aqui um RPM maior. Deixa eu ver aqui. Acho que essa aqui vai ficar pronto aqui. Vamos deixar... Pronto, vou tentar deixar 2000 RPM. Né? Tentar deixar 2000 RPM. Teoricamente era para ser 2000, porque ele está aqui no traço aqui para 2000. Né? Então vamos colocar ele para rotacionar e vamos verificar a RPM que ele vai ficar. Ó, ficou com 2000 RPM, perfeito. Então funcionou bem. Né? Funcionou bem. Eu me lembro de ter feito uma simulação que ele não estava... a RPM que estava ficando aqui não estava a que estava sendo transmitida aqui nesse display. Mas ótimo, então eu vou modificar a câmera, voltar lá para a câmera e vamos colocar aqui para ele avançar. Observa que dá para perceber bem que o avanço está mais rápido. Só que, como eu falei, né, o avanço ele é mais rápido proporcional, porque na teoria aqui o avanço está a mesma coisa, né, 13 milímetros por giro.
né? Como ele tá... aqui o detalhe, o cavaco ele mudou também, né? Ele tava aquele cavaco ali mais em pó, né? Ele ficou aí mais em tira, então bem interessante. Então veja aí que o avanço ele tá mais rápido. Quando ele chegar no ponto que eu quero que ele pare, é só eu clicar na seta, ó. Ele tá girando normalmente, mas ele tá ali, ele parou. Aí vem um detalhe que aí eu vou até desativar aqui. Que aí é uma coisa de prática, né? Uma coisa de prática. Quando você está fazendo essa usinagem na prática, por exemplo, chegou no comprimento que a pessoa deseja, para de avançar, a placa está girando ainda e você volta com a ferramenta tangenciada, normalmente ele tem uma tendência a arriscar a peça, né? Isso ocorre por quê? Porque durante o movimento de usinagem, né, o avanço, ferramenta, acaba não tirando todo o material que era para tirar, né, flexibilidade da ferramenta, né, enfim, tem uma série de fatores. E aí acaba arriscando a peça. Se você está num ciclo de desbaste, não tem problema nenhum, porque você vai tirar mais material mesmo. Agora, se for acabamento, você tem que ficar atento com isso, né? Às vezes você tem que afastar a ferramenta ali do tangenciamento para poder dar aquele acabamento mais preciso, né? Ou desligar a placa, né, e fazer o movimento voltando. Mesmo assim, ele tende a fazer um pouco de risco, né? Mas aí são parâmetros aí, levando em consideração ferramenta e material. Então, exemplo, eu quero voltar aqui com a peça, eu posso voltar ele aqui manualmente. Ó, aqui, ó, interessante, porque ele mostra aqui, ó, né, ele está dizendo que ele está riscando a peça, né, porque ele está tangenciado, né, ali na peça. Eu vou colocar aqui para rotacionar, vamos verificar se ele dá esse mesmo... É porque a mensagem já está ativada, né? Vou fazer mais um corte só para fazer esse teste. E se ele girando, ele indica essa mensagem aí de erro. Pronto, beleza. Vou colocar aqui um pouco mais, vou colocar pouca coisa. Vou colocar, deixa aí 2 milímetros aí aproximadamente. Vou colocar aqui para o avanço automático. Está usinando ali. Ele chegar mais ou menos aqui no comprimento que eu desejo. Aqui um detalhe, deixa eu até parar aqui. Se você tiver com uma usinagem de precisão referente ao comprimento, né, você faz o tangenciamento também na face. No próximo vídeo a gente vai fazer aqui uma simulação da face, né, e aí aqui você vai saber o comprimento que ele vai chegar, né? Então o comprimento ali que ele chegar, que você deseja, é só ficar atento aqui com o que ele está deslocando. Então só esperar ele terminar esse aí. Eu quero só voltar ele girando para ver se ele vai dar mensagem de erro. Teoricamente não era para dar a mensagem, né? Eu vou só aproximar ele aqui no manual, beleza, e aqui eu vou voltar. Ó, veja que eu estou voltando com ele, rotacionando, ele não dá a mensagem de erro. Aquela mensagem de erro foi justamente o que eu estava comentando antes, né? Porque ele tem essa tendência a riscar a peça, porque ainda fica material ali da execução. Beleza, então é isso, né? Movimento longitudinal. No próximo vídeo aí a gente faz o movimento transversal e rapidinho para a gente fechar esses conceitos básicos e depois ir para a simulação de fabricação mesmo, tá bom? Valeu!